Presidente do Supremo exige respeito ao judiciário em resposta ao presidente do Senado, que chamou o juiz de juizeco. Que não é admissível que, fora dos autos, qualquer juiz seja diminuído ou desmoralizado. Em meio à troca de farpas, presidente Michel Temer quer marcar encontro entre representantes dos 3 poderes. Ministério Público fecha acordo de delação premiada com Marcelo Odebrecht e dezenas de funcionários da construtora. Tiroteio em São Paulo. Quadrilha surpreendida pela polícia quando preparava ataque a caixa eletrônico. Imagem exclusiva mostra a fuga de internos da Fundação Casa durante jogo de futebol na sede do Corinthians. Ladrões roubam computadores de produtora da campanha do candidato João Leite, em Belo Horizonte. Morre no Rio de Janeiro Carlos Alberto Torres, capitão do tricampeonato no México em 70. Carlos Alberto Torres tinha 72 anos. Ele passou mal na casa onde morava com a família na zona oeste do Rio. O SBT Brasil revive as glórias de um dos melhores jogadores da história. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Moradores de um bairro de classe média em São Paulo viveram uma madrugada de pânico. Bandidos armados com fuzis planejavam explodir caixas eletrônicos de uma agência bancária da região. Surpreendidos por uma patrulha da polícia, os criminosos abortaram o ataque e passaram a disparar contra os PMs. Foram mais de 40 tiros. Um policial foi baleado. Um grupo de internos da Fundação Casa fugiu durante uma atividade esportiva no Parque São Jorge, zona leste de São Paulo. A ação, segundo a polícia, foi planejada por uma quadrilha. 3 jovens morreram durante uma rebelião em uma unidade para menores infratores no interior de Pernambuco. Começou hoje em São Paulo o julgamento de 3 policiais militares acusados de matar um publicitário em 2012. Os policiais alegam que confundiram o celular dele com uma arma. O futebol perdeu hoje um dos seus maiores símbolos. Morreu no Rio de Janeiro aos 72 anos, Carlos Alberto Torres, capitão do tricampeonato mundial do Brasil em 1970. Considerado o melhor lateral direito de todos os tempos, o Capita, como era chamado, vai deixar saudade. Ainda hoje você vai ver o depoimento emocionado de companheiros de gramado do jogador Carlos Alberto Torres. A Câmara dos Deputados deve votar hoje em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que estabelece um limite para gastos públicos. O repórter Tiago Nolasco traz os detalhes ao vivo de Brasília. Tiago, boa noite. O governo tem os votos necessários para aprovar essa PEC? A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, exigiu hoje respeito aos juízes do Brasil, um dia depois de Renan Calheiros, presidente do Senado, ter chamado de juizecos os magistrados de primeira instância. Vamos voltar a Brasília e falar agora com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Quais devem ser os próximos capítulos desse confronto entre poderes, hein? Obrigada, Kennedy. A disputa pela Prefeitura do Rio na reta final. Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos. Marcelo Crivella, do PRB, não teve agenda pública. Marcelo Freixo, do PSOL, participou de uma sabatina no SBT Rio. A produtora de vídeo que faz a campanha do candidato do PSDB à Prefeitura de Belo Horizonte, João Leite, foi assaltada. Um dia depois de ser acusado pela Polícia Federal de receber 8 milhões de reais em propina da construtora Odebrecht, o ex-presidente Lula publicou um vídeo no Facebook para se defender. O SBT e a AACD revelaram hoje como será a 19ª edição do Teleton, que vai ser realizada nos dias 4 e 5 de novembro. Muitos famosos marcaram presença, mas quem roubou a atenção foi o Samuel, criança símbolo da campanha 2016. Você vai ver a seguir. Morte de Carlos Alberto Torres provoca comoção internacional. Nova pesquisa mostra a vantagem de Hillary Clinton na disputa pela presidência dos Estados Unidos. Justin Bieber anuncia shows em São Paulo e Rio de Janeiro. Você vai ver já já.
Há 2 semanas das eleições presidenciais nos Estados Unidos, pesquisas indicam a vantagem de Hillary Clinton sobre Donald Trump. Há dúvidas do bilionário. O bilionário não reconhece e diz que ele está na frente. Bom, pelo menos os números são bem claros ou não, não é? Como é que fica, Karina? Olha, são claros, mas ele é sempre polêmico, né, Joseval? E contraria até os números. Chegou a dizer, inclusive, que as pesquisas são falsas, acusando aí a mídia americana. Mas esse é o jeitão dele, né? Mas os números estão aqui e a gente vai ver os números oficiais agora. A democrata aparece com 5 pontos de vantagem, portanto, 48%, já o republicano aparece com 43%. Segundo uma empresa que faz a média dos resultados de institutos de pesquisa. A rede de TV CNN também divulgou um levantamento em que 7 em cada 10 eleitores americanos acreditam que Hillary Clinton vai vencer a eleição no mês que vem. E como o estado da Flórida é crucial, a gente sabe, para a chegada à Casa Branca, hoje os 2 candidatos passaram um dia por lá. Vamos ver. Para tentar ganhar a simpatia dos latinos, Trump convidou alguns funcionários dele de origem hispânica para testemunhar a seu favor. Lembrando que o magnata chegou até a ofender mexicanos durante a campanha. A gente viu bem aqui, inclusive, né, Raquel Joseval chegou ali a sugerir a construção de um muro na fronteira com um país vizinho. É um dos projetos dele. Obrigada, Karen. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Um acidente matou 4 pessoas num dos parques de diversões mais famosos da Austrália. O astro Justin Bieber anunciou hoje que vai se apresentar no Brasil. Em instantes, o mundo reverencia Carlos Alberto Torres. Morte do capitão do Tri é manchete na imprensa internacional. E ainda o depoimento emocionado de ex-companheiros dos gramados. Do céu do Brasil! A gente volta já já. Nós voltamos a falar sobre a morte de Carlos Alberto Torres. Bruno Vicari, boa noite. Como é que a gente pode avaliar, Bruno, a importância do capita para o futebol? Poxa, Joseval, eu que deveria fazer essa pergunta para você, porque foi você que narrou para os 90 milhões que estavam em ação naquela época, acho que o lance mais brilhante da história da seleção e que foi protagonizado pelo Carlos Alberto. Eu aprendi que o capita foi perfeito. Vai ser enterrado amanhã o corpo do adolescente morto a facadas dentro de uma escola pública que estava ocupada em Curitiba. Em todo o Brasil, pelo menos 1.000 escolas foram tomadas pelos estudantes em protesto contra a reforma do ensino médio. Foi realizada hoje uma nova audiência no caso do estupro coletivo de uma adolescente no Rio de Janeiro em maio deste ano. 2 dos 6 réus foram ouvidos. Manifestantes ocuparam a esplanada dos ministérios em Brasília para protestar contra a decisão que tornou ilegal a vaquejada, que é uma tradição do Nordeste. O sinal de TV analógica começa a ser desligado amanhã em Brasília e em 9 municípios do entorno. Exclusivo. A Justiça Federal do Distrito Federal abriu uma nova frente de investigação contra o ex-presidente Lula. Desta vez pela suposta compra do silêncio de Marcos Valério no processo do Mensalão. Daniel Adjuto. Segundo a assessoria do Instituto Lula, a denúncia de Delcídio do Amaral é mentirosa e sem provas e teria sido feita apenas para negociar a saída do ex-senador da cadeia. A defesa do ex-presidente afirma ainda que o depoimento de Marcos Valério, feito ao Ministério Público em 2012, deu origem a vários inquéritos e que todos foram arquivados ou tiveram pedido de arquivamento solicitado pelo próprio Ministério Público. Fortaleza tem um dos maiores índices de homicídios do país, segundo o mapa da violência de 2016. Vamos conhecer as propostas dos candidatos a prefeito para ajudar o governo do estado a dar mais segurança à população. E nós vamos encerrar o SBT Brasil de hoje com uma homenagem a um dos maiores craques da história do futebol, na voz do meu amigo aqui, Joseval Peixoto. No dia 21 de junho de 1970, eu tive a honra de narrar o gol antológico de Carlos Alberto Torres contra a Itália na final da Copa do México. O lance fechou a goleada que deu o tricampeonato mundial ao Brasil. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Está colocado o jogador Pelé para Gerson para Clodô. Clodô finta, primeiro o italiano, vai descendo, finta mais um. Olha o passeio de Clodoaldo. Outra finta de Clodô. Entrega para Rivelino. Domina o astro no parque. Levanta a bola para Jair pela esquerda.
Atenção,